Vamos começar do princípio. A escalação, a grande mudança principal, a única, foi a entrada de Ganso no lugar do Lima. O Lima estava com quadro de virose, parece, nem foi relacionado, e já se havia essa expectativa, com ou sem Lima, do Ganso iniciar o jogo. Ele não atuou na rodada anterior, foi poupado para estar 100% hoje dentro de casa. O Hércules voltou no lugar do Bernal. O Fluminense foi a campo com Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Ganso, John Arias, Canóbio e Cano. Como é que foi a história do primeiro tempo? Com 5 minutos, o Fluminense podia ter aberto o placar. Uma bobeada da zaga do Vitória, que espanta mal, sai jogando mal, joga errado. O Arias, com muita sapiência, cobra o lateral rápido para o Cano e deu para o Cano. Vai, Cano, faz o gol. O Cano conseguiu perder o gol. Ele não estava de frente, estava de quina pro goleiro do Vitória, era para ter chutado cruzado, ele chuta mal, ela pega na rede do lado esquerdo, pelo lado de fora. Poderia ter aberto o placar com 5 minutos. 4 minutos depois, uma jogada pela esquerda, chega no Ganso, rola para o Martinelli. Vai, Martinelli, se consagra, meu querido. Ele tenta colocar, mas o chute sai muito fraco. Com o Ganso em campo, gente, o jogo muda. O jogo fica mais aglutinado, aproximado, compacto, lembrando os bons momentos de Fernando Diniz. Compensação, claro, falta um pouco de velocidade na conclusão dos lances, mas o Fluminense dominava o jogo. Tinha muito mais posse de bola, tinha mais controle, tinha mais chegada ao ataque. Isso se devia a 2 jogadores. Ganso, que como maestro ditava o ritmo da equipe, e o Martinelli na saída de bola, distribuição de jogo também. Mas o Fluminense não criava muito. É uma dificuldade desse time criar chances em profusão. Aos 29, teve uma jogada, um erro do Vitória. As chances do Fluminense foram basicamente através de erros da equipe adversária. O Arias emenda de primeira, a defesa do Lucas Arcanjo, depois de um erro do zagueiro, ele cabeceia no pé do Arias. Até que demora o gol sai aos 38 minutos. Um passe lindo de letra do Samuel Xavier para o Arias, ele cruzou, a bola desvia e o Cano não perdoou. Nem o Claudinho, que ficou parado na jogada, e o Cano é um cara muito dedicado, fez o gol de cabeça, 1-0 para o Fluminense. É o primeiro gol de um atacante do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O Cano desencantou. Depois não acontece muito mais coisa, o jogo fica controlado para o Fluminense, tocando a bola de um lado para o outro, o Ganso jogando muito bem, o Martinelli também. O time estava fluindo, a exceção, para variar, de Agostinho Canóbio, quebrando a bola. Tem um matador, o Cano não é um matador, artilheiro. O Canóbio é um matador de jogadas, a bola chega nele e morre, não acontece nada. Mas tirando o Arias, o Canóbio, todo o time jogando bem, os zagueiros bem postados, o René fazendo uma partida muito correta, com confiança, Samuel Xavier, o Ganso jogou muito próximo ali do lado direito, né? Lembrando aqueles momentos, como eu falei, do Fernando Diniz, o time numa faixa do campo, especialmente à direita, onde você tem o Arias, ficou tocando bola ali, Martinelli, Ganso, Arias, Samuel Xavier. O time controlou bem a partida, eu acho que 1-0 ele disse muito que foi o primeiro tempo. Como é que começa o segundo? O segundo começa com quase empate do Vitória, com menos de 1 minuto. O Fluminense volta o mesmo. O René cortou mal. No rebote, o Hércules não acompanha a marcação e o Mateuzinho obriga o Fábio a fazer uma defesaça. 10 minutos de jogo do segundo tempo, o René tocar bonito pro Canóbio. Vai, Canóbio, se consagra, meu filho. E o Canóbio fura a bola. Naquela altura, o Uruguai já estava fazendo hora extra. 5 minutos depois, o Vitória teve uma chance, após a defesa recuar, no chute do Gustavo, mas a bola vai tranquila para o Fábio. E o Renato Gaúcho demora uma enormidade e só tira o Canóbio aos 17 do segundo tempo. Já era para ter voltado para o segundo tempo sem o Canóbio. Ele sai aplaudido, primeiro porque a torcida, em grande parte, apoiou a contratação absurda do Canóbio pelos valores que foram colocados, né? Quem paga quase 40 milhões no Canóbio, falei isso aqui na época, que era um erro. Eu até entendo a contratação, até faria, não por 38 milhões. Mas a torcida está com complacência com o Canóbio, porque grande parte dela pediu e porque ele fala espanhol. Se o Canóbio ele fosse brasileiro, feio, a coisa seria um pouco diferente, a torcida já teria perdido a paciência há muito tempo. Como ela provou e ele fala espanhol, né, tem essa paciência, o Canóbio sai aplaudindo, o Fluminense estava ganhando e tudo mais, indo para vice-liderança, uma maravilha.
Mas a partir ali da metade do segundo tempo, o Fluminense já não dominava tanto o jogo e passou a dar a bola mais para o Vitória. Vem, Vitória, me ataca que eu vou te contra-atacar. E o Fluminense teve chances de fazer o segundo gol. Aos 27, um lance que eu julgo como capital. Tá todo mundo puto com o Renato hoje, eu também tô, mas o Fluminense poderia ter feito 2-0 se não fosse um erro crasso da arbitragem. É inacreditável não terem visto o pênalti na jogada, que o Arias entra na cara do goleiro, um parêntese, não entendi por que o Arias desacelerou a passada, com a velocidade, a aceleração, o corpo que ele tem, é para ter ido na cara do gol chutado. Ele desacelera, parece que espera o contato vem. O Arias valoriza? Sim, mas o cara puxa a camisa, bicho, aquilo ali é pênalti. O árbitro, ele não ter dado, vá lá. Agora, o VAR não ter considerado, certamente o VAR entendeu como simulação. Como é que você vai julgar a intenção de um puxão? O cara puxa a camisa, meu amigo, dentro da área, é pênalti. Então o Fluminense foi, mais uma vez, prejudicado por um árbitro que já tinha prejudicado o Fluminense e que o presidente Mário Bittencourt disse que nunca mais ia apitar o jogo, ele apita e prejudica. O Fluminense sempre forte nos bastidores. O Fluminense poderia ter feito 2-0, matava o jogo com tranquilidade. Aos 32, o Renato começa a fazer das suas. Aí o negócio fica triste. Ele tira o Hércules e o Ganso. E coloca o Bernal e o Nonato. Faz aquela mexida que fez lá no jogo do Corinthians. O Fluminense passa a jogar no 4-1-4-1, Bernal na frente da zaga, Nonato e Martinelli pelos lados. Mas eu falei até com meu amigo Guigão, do Tricolor Fanático. O Fluminense vai perder o meio campo. Não sei se o Ganso pediu para sair, mas se pediu para sair, se não tinha condições, porra, você tinha o jogador da posição. Por que você não colocou o jogador da posição, que é o Lescano? O cara que custou mais de 20 milhões de reais. E não joga. O Renato diz que adora dar chance para jovem, mas não joga. O veterano, ele coloca. Já a gente vai falar sobre isso. Ele coloca o Nonato. E já começa, vem Vitória, me ataca mais. Deve ter tesão nisso. E o Vitória passou a atacar mais, mas dava contra-ataque para o Fluminense. Aos 36, o Ara deixou o Bernal livre para fazer o gol. O Bernal chutou, a bola passa perto. Mais uma chance perdida. Mais uma oportunidade de matar o jogo. Até que aos 40 o Renato coloca a pá de cal. Tira o Cano e põe o Everaldo. Ok. E aí faz aquela mexida absurda que eu já tinha... Vocês lembram que eu falei no Domine Passa? Não é porque ganhou que tá tudo certo. Eu reclamei da mexida passada de ter tirado o Martinelli para botar o Thiago Santos. Falei, ó, gente, tá errado. Você fazer um meio campo com Bernal e Thiago Santos na frente da zaga, isso é maluquice. São dois caras pesados. Mas ganhou? Aí todo mundo, não, ganhou. Era para poder, era para liberar os laterais. Pega o domínio e passa do jogo do Corinthians que eu falei isso. Não é porque ganhou 2-0 que o Renato acertou. Ele errou nessa mexida. Hoje voltou a errar. E o que aconteceu? O Thiago Santos, que no máximo pode ser utilizado na zaga, e o próprio Thiago Santos falou para o Renato que hoje é zagueiro, Renato coloca o cara no meio, o que acontece? O Vitória faz um gol. E o Thiago Santos com participação decisiva. De que maneira? Ele entra igual um cavalo, toma uma caneta, Nonato e Bernal não recompõem e o camarada empata o jogo no finalzinho. O Fluminense teve até a chance de desempatar com o Freitas de cabeça, que a zaga tirou em cima da linha. Hoje a gente pode falar que tivemos, enfim, o dedo do Renato Gaúcho, né, gente? Um dedo podre, um dedo que quando entra machuca. Não é possível que em 2025 a gente vai ter que ver Thiago Santos jogando no meio-campo. Há poucos meses a gente discutia se o Thiago Santos podia ser zagueiro, gente. E aí quando Inácio e Freire estavam jogando mal e hoje estão bem, já tinha gente pedindo, bota o lobisomem. Eu até, tá bom, pô, o Thiago Santos é ruim, mas os outros parecem piores. Agora, no meio de campo, o próprio Thiago Santos falou que não queria jogar no meio de campo. O Fluminense teve chances de matar o Vitória, foi prejudicado pela arbitragem. E o que o Renato faz? Pô, deixa eu matar esse jogo logo? Não. Ele chama o Vitória, vem Vitória, me ataca. Bota uma dupla de volantes pesada na frente da área. Bota o Nonato, que era o jogador de meio campo mais avançado, que é no máximo o segundo volante. E chama o adversário para tomar o gol de empate. E deu certo. Então, quando eu falo para vocês que o trabalho do Renato Gaúcho não dá para a gente avaliar taticamente, não dá, mesmo se ganhasse hoje, eu diria a mesma coisa. Agora, quando ele coloca o dedo para mexer, aí ele pode fazer cagada. Ou pode acertar.
Eu sempre falei aqui com vocês, o Renato não é um treinador daqueles estrategistas que com 1, 2 mudanças, ele altera a partida do ponto de vista positivo, porque o negativo ele cansou de fazer essas cagadas. Eu não me esqueço das passagens do Renato, por isso que eu não fui a favor da vinda dele, torço para que ele renda, porque eu vou ficar feliz, estava feliz até essas mexidas absurdas. O Fluminense, ia conquistar sua 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, a 5ª com o Renato, tudo maravilhoso, de resultado. Mas por que o Renato ele não me convence? Porque ele invariavelmente mexe mal. O Renato não consegue fazer uma leitura correta do jogo. Isso não é de agora, não. Sempre foi assim, pô. Quantas e quantas vezes na Libertadores ele botava o Maurício, que era um volante irritante. Era um Martinelli 10 vezes piorado. O Fluminense precisando ganhar os jogos, ele botava o Maurício para recuar, o time ganhando. E aí tome pressão do adversário. Às vezes botava o Romeu, que era um volante para quem é das antigas, lembra, né? Cansou de fazer isso. Ele adorava o Davi. Quem lembra do Davi? O Maciel, lá em 2003, era um volante da base horroroso que o Renato Gaúcho. Botava de titular, cara. Esse moleque não era titular nem na base. Renato pensou essa porcaria para fazer a dupla de volante com o Marcão. Eu não esqueço, não, cara. Eu não esqueço o Renato Gaúcho com o Igor durante a Libertadores inteira, falhando todos os jogos. O Renato é isso, gente. Ele é um grande animador de vestiário, é um cara que dá confiança, os jogadores vão correr por ele, o time está correndo. Nunca tive dúvida disso. Mas quando o Renato resolve mudar alguma coisa do jogo, ele faz merda, pô. Eu sempre falei isso aqui, do meu receio nas mexidas do Renato Gaúcho. E hoje ele mostrou seu cartão de visitas, como é ele mexendo. Para quem não conhecia, galera mais jovem, o Renato, desde 2014 não dirige o Fluminense. E ali ficou 3 meses, ninguém se recorda. Mas lá de 2008, 2009, as 200 passagens que ele teve pelo Fluminense, eu não me esqueço, cara. Então, o Fluminense hoje, gente, concluindo a análise, o Fluminense fez um bom jogo contra o Vitória. Um jogo espetacular? Não, eu nem espero isso. Já falei isso para vocês. Eu não espero espetáculo desse time. Esse time não vai dar espetáculo. Esse time não vai jogar um futebol brilhante. E eu não tenho expectativa disso. Mas o Fluminense, dentro das suas limitações, das condições, do adversário, vinha jogando bem. Não criou 200 chances de gol, mas criou o suficiente para ganhar. Poderia ter feito o segundo gol, não fosse a arbitragem. Teve pelo menos 2 chances de contra-ataque para matar. Vamos lembrar que o Serra entrou mal também. Por que não botou o Keno, que era o jogador do X1, para puxar o contra-ataque? O Keno é um jogador mais técnico do que o Serra, menos burro do que o Serra. Então as mexidas do Renato hoje destruíram o Fluminense. Esse gol de empate foi um pecado. O Fluminense, até então, o Vitória não tinha ameaçado a gente. Foi só aquele lance do Mateuzinho no início do segundo tempo e uma do Gustavo que o Fábio pega. Assim, o Vitória passou quase que ileso. Até o Renato, com as mexidas, chamar o time baiano. Então é um resultado para lamentar muito. Não dá para dizer... O Fluminense não conquistou 1 ponto, o Fluminense perdeu 2 pontos. São 2 pontos irrecuperáveis, porque nem se você ganha do Vitória lá no Barradão, você recupera 4 pontos com o Vitória. Tá bom? Não tá bom não, cara. Quem quer ir para a Libertadores direto, tem ganhado Vitória no Maracanã e tem ganhado Vitória no Barradão. Então são 2 pontos perdidos irrecuperáveis, cara. Isso, a torcida teve um misto de vai e de aplauso. Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Esse time ainda tem muita coisa do Mano Menezes. Já falei isso aqui. Falar de evolução porque está ganhando é muito fácil. É olhar o resultado e dizer que está melhor. E eu sempre falei isso aqui. E mesmo se ganhasse hoje, diria a mesma coisa. Não tem evolução tática. Os caras estão correndo mais. Hoje entrou um cara, talvez a melhor coisa que tenha acontecido nesse jogo foi ver que o Ganso vai ser útil. Eu estava com dúvidas por conta da questão física dele. Ele mostrou que vai ajudar. Isso, para mim, foi o de principal que aconteceu na partida de hoje. Então, isso ajudou o Renato também, ajudou o time como um todo. O Fluminense fez um bom primeiro tempo. Primeiro tempo de nota 7, 7,5. No segundo cai um pouco ali, mas o jogo é controlado, cria chances para fazer o segundo. O Fluminense fez um bom jogo.
Mas isso é por quê? Por causa do dedo do Renato, taticamente? Não, não tem nada, não tem diferença nenhuma. Do ponto de vista tático do trabalho do Mano para agora. Talvez o time hoje esteja um pouco mais guarnecido na defesa, dando poucas chances. Mas aí quando você coloca o Thiago Santos no meio para fazer uma trinca com o Bernal e Nonato, o que você quer, Renato Gaúcho? Você quer tomar gol, meu filho. Você quer perder jogo, quer empatar jogo. Um jogo que não deveria ter sido empate. Então essa é a minha análise do jogo, galera. Uma decepção. Decepção. É um jogo para deixar muita gente pé da vida, como eu tô. Eu queria estar falando outra coisa aqui. Feliz com a vitória. E mexidas absolutamente estapafúrdias de gente que não consegue ler o que o jogo pede, fizeram com que o Fluminense perdesse esses 2 pontos. E insisto, não vou... empatou, não. O Fluminense perdeu 2 pontos. Quando lá daqui a 3 meses, falar, lembra daquele jogo com Vitória? Aquele jogo que o Fluminense perdeu 2 pontos? Eu vou tratar desse jogo dessa forma. Mas coloquem aí nos comentários o que vocês acham, concordam ou discordam de mim, fiquem à vontade.